Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste, eu sou o Deco e aqui a gente vai estar falando hoje sobre polarização. Eu acho que de longe esse foi o vídeo mais difícil para poder estar gravando, tanto pela quantidade de estudo quanto pelo trabalho em estar roteirizando um vídeo que ele possa ser claro, direto, simples de entender, mas também respeitoso e também sem deixar de lado informações muito importantes para a gente poder entender a polarização e assim também fazer parte do combate a ela. A polarização é um tema central do canal e os próximos vídeos a gente vai continuar debatendo esse tema, e esse vídeo, apesar de introdutório, ele já vai ter muito conteúdo e eu espero que você possa estar assistindo ele até o final, que vai ter muita coisa importante para ser dita. Afinal, não tem resposta fácil para questões complexas. Como esse é um tema bastante longo e com muita informação, eu decidi fazer alguns slides. Se você gostar desse formato, você pode deixar seu comentário aí. Mas afinal, o que é a polarização? Para iniciar esse debate, eu peguei uma frase do Leandro Carnal, em que ele vai dizer que a pessoa polarizada, ela não admite o cinza, apenas o preto e o branco. Ela não pensa, ela apenas adjetiva. Seus comunistas! Quando as pessoas estão polarizadas, elas não conseguem mais conversar e ver as nuances que existem, vendo apenas aquilo que é de ruim e aquilo que é de bom, nunca conseguindo ver essas duas coisas misturadas. As pessoas se tornam esquerdistas, bandidas, comunistas, ou então um bolsominion, um fascista, um genocida, e isso descaracteriza e mostra como que o estereótipo é uma coisa extremamente importante para a gente poder entender o que é o processo de polarização. E essa estereotipação ela é muito difícil porque o debate ele começa a se tornar estritamente superficial e não abre espaço para a gente poder fazer perguntas mais complexas do tipo, quem exatamente que é o bandido, o comunista, o genocida? Será que não existe nenhuma pessoa na esquerda que não seja comunista? Ou será que não existe nenhuma pessoa na direita que não seja um bolsominion? E quando o debate chega nesse nível de agressividade, de violência, de superficialidade do debate, a gente comumente chama esse ambiente de polarização. E o senso comum vai dizer que a polarização ela vai ser um processo que ocorre quando a esquerda, quando a direita são muito extremas e não conseguem mais dialogar entre si. E aí, a partir desse senso comum sobre polarização, vai se dizer que a solução é todo mundo conversar, fazer as pazes, e assim todos os problemas vão se resolver. Só que não. A polarização ela é uma questão mais profunda, mais complexa do que simplesmente uma esquerda e uma direita extremas que não querem dialogar. E o senso comum, nesse sentido, por mais que ele não seja errado, ele é insuficiente porque ele não identifica os verdadeiros aspectos chaves para entender a polarização, os seus principais agentes. E como aqui no canal a gente pretende fazer uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais madura dessas questões, a gente vai tentar trabalhar um conceito um pouco mais profundo sobre a polarização, que é uma estratégia política autoritária. E quando a gente fala que é uma estratégia, significa que ela não é fruto do acaso, mas sim de intenções, planejamento, execução, e que tudo isso tem finalidades políticas. Se hoje a gente vive no estado de polarização, não é porque a gente simplesmente estava vivendo a nossa vida como sociedade e de repente as pessoas começaram a se xingar, as pessoas começaram a se odiar e hoje a gente está nesse estado de polarização. Existem instituições e pessoas e grupos por trás disso tudo. E nesse sentido, a polarização vai ser uma estratégia que tenta implementar na política a lógica de que existem amigos que devem ser protegidos e inimigos que devem ser atacados. É uma lógica maniqueísta que existem nós e contra eles. E esse nós são quem? Os verdadeiros cidadãos, os trabalhadores que são honestos, que são inocentes, que estão sendo explorados por políticos corruptos, que ficam roubando a nação e que não abrem mão de seus privilégios em troca do povo que trabalha e carrega o país nas costas, e que esse povo inocente ele precisa acordar e lutar para poder tomar de volta o país. E nesse sentido, essa narrativa, acho que é interessante perceber que ela não é inteiramente falsa. Então, de fato, no Brasil, um dos grandes problemas são os privilégios políticos e políticos corruptos que vivem muito à custa dos impostos dos cidadãos, daqueles que trabalham. E o que a polarização vai fazer é pegar esse ódio, organizar ele de tal forma que ele seja convertido
para algumas plataformas, para alguns movimentos políticos. Para poder ficar um pouco mais claro, vamos tentar levar essa discussão para a polarização brasileira, então. Dois momentos muito importantes para entender a polarização no Brasil são as eleições presidenciais de 2014 e de 2018. E para poder entender essa dinâmica, vamos tentar imaginar essas eleições do ponto de vista do seu João, que é um cidadão de bem, brasileiro comum, que é um homem conservador. E quando eu digo conservador, é que ele preza pela família, ele está ali no seu casamento estável há mais de 30 anos, ele sempre foi uma pessoa que trabalhou para poder dar o melhor para os seus filhos. Para ele, a fé também é uma coisa muito importante no seu dia a dia, no seu círculo de amizades. Esse seu João também, ele é uma pessoa despolitizada, então ele acha que política é uma coisa muito difícil de entender, ele prefere não discutir, porque às vezes isso dá briga, e não sabe muito bem como que funciona esse sistema político brasileiro, que é muito confuso, e também é muita sujeira. O seu João, ele só quer seguir a vida dele, trabalhar, e fazer as coisas dele e viver feliz. E por fim, o seu João, em 2014, ele estava desempregado. Então, 2014 foi um ano difícil para o Brasil, de recessão econômica, a empresa que trabalhava fechou, e isso traz a ele, ao mesmo tempo, um sentimento de tristeza e também muito tempo livre que ele tem aprendido a usar a internet. Mas aí o que acontece? 2014 foi um ano muito marcado pelo fortalecimento de um sentimento antipetista. Isso tudo fruto de uma recessão econômica, como a gente comentou. Acho que em 2014 o Brasil começou a entrar naquela recessão técnica e isso gerou muitas pessoas desempregadas, muitas empresas fechando. Isso tudo somado com os escândalos muito grandes dentro da Petrobras. A Lava Jato começou a existir e mostrando os escândalos de corrupção de milhões sendo desviado enquanto que o povo sofria com o desemprego, com a violência. E esse também foi o ano da Copa do Mundo de 2014, que foi marcado também por muita polêmica sobre se ia ter Copa, se valia mais a pena construir estádios ou hospitais, e no final acabou acontecendo a Copa, com muitos escândalos de superfaturamento, de desvio, e também com aquela triste insatisfação que foi o 7-1 para a Alemanha. Enfim. Mas o resultado dessa eleição foi dar continuidade ao governo petista. E nesse sentido, seu João, ao ver esse tipo de número, que 54 milhões de brasileiros, vendo tudo o que estava acontecendo, reelegeu a Dilma, começou a despertar nele uma inquietação muito grande que alguma coisa estava muito errada. Florescendo assim no país um sentimento muito forte, tanto antipetista como antipolítica, como a gente pode ver pelo número de mais de 30 milhões de abstenções. E também entendendo que esses 51 milhões de pessoas que votaram no Aécio, eles não estavam querendo necessariamente o Aécio, mas não queriam o PT. O que eu queria dizer também que é importante é que não tem problema criticar a esquerda, especialmente a petista, que ficou durante quase 4 mandatos na presidência do país, e que acho que existem muitas críticas a serem feitas, tanto na gestão quanto sobre a passividade em relação aos esquemas de corrupção, mas, ao mesmo tempo, é muito importante lembrar que esquerda e direita não definem honestidade. Ok. Eu peguei aqui uma reportagem que ela conta o número de vezes que cada partido foi citado dentro das investigações da Lava Jato. E o que a gente pode ver é que esses partidos do centro, da centro-direita, se a gente somar eles como esse blocão do centrão, com certeza foram os partidos mais envolvidos, mais citados e também com mais pessoas condenadas dentro da Lava Jato. O que significa que, sim, o PT tem a sua carga de culpa dentro da corrupção, mas ao mesmo tempo, esses partidos eles estão tão envolvidos quanto, só que a gente não vê a mesma culpabilização dentro desses partidos. Em especial o PP, queria mostrar um deputado que vai ser muito importante para a gente poder entender as eleições de 2018, que é o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que durante 10 anos quase ficou nesse partido, que é considerado um dos mais corruptos do Brasil, e que é um político velho que ficou ali como deputado, desfrutando dos privilégios políticos durante mais de 28 anos. Mas enfim, em 2018. Em 2018, aquele sentimento antipetista se transforma em um anti-esquerdismo. Eu acompanho grupos de WhatsApp e de Facebook do Bolsonaro já faz alguns meses, e eu selecionei aqui algumas imagens que circulam nesses grupos. Essa é uma delas, de que os maiores inimigos do Brasil são os partidos corruptos e comunistas. E aqui a gente já começa a ver a estereotipação de que
Por conta do PT, toda a esquerda é igual, e toda a esquerda é comunista, e toda a esquerda é corrupta. Como se, para você ser honesto, você devesse ser de direita, o que a gente já viu que não é verdade também. E assim também, a gente comentou naquele outro vídeo que nem toda a esquerda é comunista, que existem muitas esquerdas, assim como existem muitas direitas, que existe diferença entre moderados, radicais e extremos. Só que o ponto da polarização é manter o debate nessa superficialidade das estereotipações. E o que a gente começou a ver é que a esquerda perdeu o seu significado daquelas questões da luta pela igualdade, sobre ser contra a meritocracia e sobre ser a favor de ter um Estado maior, um Estado mais ativo. E a esquerda começou a ter significado de ser contra o Bolsonaro. Essa é outra imagem que eu peguei também de grupos de WhatsApp bolsonaristas. E aqui nesse post ele colocou conjuntos e unidos, desde partidos de uma direita mais radical até movimentos muito ativos nos movimentos de 2016 para poder tirar Dilma Rousseff do poder, do mesmo lado que vários partidos de esquerda, centro-esquerda, esquerda radical, como se todos aqueles grupos que se opusessem ao Bolsonaro fossem uma espécie de esquerda, o que não é verdade. E esse ser de esquerda, ele também ganha essa característica de ser contra o Bolsonaro significa não ser brasileiro, ou não ser o povo. Como se, por exemplo, se o MBL ou o PSOL se opondo ao Bolsonaro ou sendo a favor de um impeachment, tirasse a característica deles de serem legitimamente brasileiros. Como se o único povo verdadeiramente brasileiro fossem aqueles que estão com o Bolsonaro. E a gente pode entender um pouco melhor dessa forma de enxergar as coisas a partir de um texto do Olavo de Carvalho, que é um dos gurus do bolsonarismo e que muitos dos seguidores do Bolsonaro admitem a sua admiração por ele, que ele escreve assim num artigo: provar que um esquerdista está errado nada significa. Você tem de mostrar como ele é mau, perverso, falso, deliberado, maquiavélico, por trás de suas aparências de debatedor sincero, polido e civilizado. Faça isso e você fará essa gente chorar de desespero, porque no fundo ela se conhece e sabe que não presta. Aqui, até fazendo um desabafo, eu, como um ser político, eu me defino mais alinhado com uma social-democracia, como uma pessoa de uma esquerda moderada. Só que o Olavo, quando ele me define como esquerdista, ele afirma também que os meus debatedores precisam mostrar como eu sou mau, perverso, falso, maquiavélico, e que o objetivo dele é fazer a gente chorar de desespero, porque no fundo eu sei que eu não presto pra nada. E quando eu penso que as pessoas dessa direita querem isso para mim, eu fico completamente intimidado para poder ter um diálogo com ela. Por isso que no senso comum a gente pensa que o diálogo é a solução para tudo. Isso às vezes é uma resposta muito inocente de pessoas que geralmente não conhecem esse lado que é tão intencionalmente agressivo da polarização. E tudo isso leva a gente para fazer outra pergunta, que é: por que as pessoas entram na polarização? Para poder ilustrar isso, eu peguei um caso de 2018 também, que é a Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, candidata a vice-presidente do Fernando Haddad. Em vários grupos, tanto no Facebook quanto em WhatsApp, circulou essa imagem aqui. E não sei o que você pensa sobre essa imagem, mas como que você acha que um cristão despolitizado reagiria a essa imagem? Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos cristãos despolitizados e eu posso falar que essa imagem ela mexe com dois temas extremamente sensíveis para pessoas mais conservadoras, que é a questão da fé e a questão da sexualidade, e questões polêmicas geram engajamento e geram sentimentos ruins, como a desconfiança, a indignação e também sentimentos mais fortes, como um medo, uma revolta, uma raiva, um ódio. E as pessoas despolitizadas, quando elas veem essa imagem associadas a uma pessoa que está se candidatando à vice-presidência, elas passam a se importar mais com política para não deixar que essa mulher vença as eleições. E geralmente essas imagens elas vêm junto com um apelo para que você compartilhe, porque compartilhar não custa nada e coloca também uma ameaça que é sua obrigação como cristão não deixar que as pessoas comecem a difamar da sua fé, espalhar esse tipo de ideia de que Jesus é um travesti. E a partir de tudo isso, o nosso Sr. João, que é um homem trabalhador, honesto, preocupado com a sua família e que está ali, ele decide seu voto. Tá ok? Porque o Sr. João vê no Bolsonaro uma pessoa que
com muita energia se coloca contra esses comunistas, contra esses corruptos, contra essas pessoas que estão difamando da fé dele, que estão roubando o dinheiro público enquanto o seu João está ali desempregado e sofrendo, e que fala fácil, de tal forma que o seu João consiga entender de política e também se engajar, se tornar um militante da causa bolsonarista anticorrupção, pela tradição e dando para a fé tanta importância quanto o seu João também preza. Só que existe um problema que tanto essa imagem do Bolsonaro quanto aquela imagem da Manuela Dávila, elas foram construídas a partir de mentiras. E aí a gente consegue entender a polarização como uma estratégia política, porque a imagem da Manuela Dávila, ela gerou um engajamento de tal forma que atingiu profundamente essa camada cristã, conservadora, que está espalhada pelo Brasil e colocou essas pessoas do lado político do Bolsonaro. E aí, se a gente for tentar sistematizar melhor como que funciona essa estratégia da polarização, então, primeiro, você promove o ódio das pessoas com verdades, como casos de corrupção, como meia-verdades, como colocar toda a culpa em cima de um grupo, e com mentiras, que nem o que a gente viu com a Manuela Dávila. Você pega todo esse ódio, direciona para um grupo e impossibilita o diálogo com ele através de muita agressividade, e aí você apresenta uma solução de alguém que vai resolver todos os seus problemas, e depois você volta para o primeiro passo e continua nesse ciclo, alimentando a polarização e aumentando a fidelidade e também o extremismo dos seus apoiadores. Eu peguei aqui algumas outras imagens que elas exemplificam como que funciona essa estratégia da polarização, misturando algumas verdades, algumas meia-verdades, e tudo isso de uma forma muito fácil de entender e que as pessoas abraçam muito fácil a causa. Mas essa aqui em especial eu achei interessante porque ele coloca aqui: qualquer pessoa que se dizer decepcionada com o Bolsonaro, ela na verdade ela é uma pessoa infiltrada tentando fazer ele perder seu apoio popular. Ou seja, ainda que você seja bolsonarista, se você tentar fazer qualquer crítica, você vai ser entendido como uma traidora. E essa é uma característica profundamente da idolatria política, em que as pessoas não podem nem criticar o seu líder como se ele fosse uma espécie de um deus que é inerrante. E para finalizar, como combater a polarização? Acho que o primeiro ponto importante é entender que a polarização ela tem consequências graves tanto para a nossa vida pública quanto para a nossa vida particular, privada. E aqui nesse canal, queria deixar claro que a gente vai tentar trabalhar as consequências, principalmente do ponto de vista particular. A polarização ela é um problema público, mas acho que o que mais me motiva a poder estar falando sobre política, a poder estar trabalhando sobre educação política, a estudar os temas, é que a quantidade de famílias, de pessoas próximas que eu vi rompendo laços, rompendo relacionamentos, bloqueando pessoas no Facebook por conta dessas mentiras, por conta dessa polarização, foi uma coisa que me doeu muito e que eu gostaria de fazer a minha contribuição para que, pelo menos dentro da minha esfera particular e da sua, a gente pudesse ser agentes de pacificação em meio à polarização. E nesse ambiente particular, eu acho que é extremamente importante conhecimento, entender o assunto, ter respeito por outras pessoas, porque o seu João, a gente viu que é uma pessoa que é muito mais vítima de uma onda que manipulou ele para poder estar cumprindo uma agenda política, e muitas pessoas da esquerda e dessa centro-esquerda têm hostilizado essas pessoas mais velhas e gerado esse conflito de gerações que tem sido muito negativo para as pessoas. E também equilíbrio, entendendo que o mundo ele não é pessoas do bem ou pessoas do mal, que existem coisas a serem analisadas sempre com muito equilíbrio para a gente poder entender o que são os nossos achismos e o que são os fatos verdadeiramente. E também a fé, mas que isso eu vou deixar para o próximo vídeo. E todos esses 4 pontos são elementos que desde o primeiro vídeo desse canal eu tenho falado que são os pontos que eu vou defender, porque eu entendo que eles são extremamente importantes para poder combater a polarização de uma forma eficiente na nossa vida particular. Mas se você quiser fazer alguma coisa bem prática sobre como combater a polarização nesse momento, o que você pode fazer é se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Isso é um bom começo para a gente poder estar trabalhando por um país menos agressivo e que consiga discutir política de uma forma mais saudável e também tendo mais critérios, tanto para poder criticar notícias tendenciosas, sejam elas vindo de grupos que a gente concorda ou sejam elas vindo de grupos que a gente discorda.
É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que através dele você possa ter entendido um pouco melhor de como que foi construído esse clima político, esse clima polarizado que a gente vive, e que você possa continuar acompanhando o canal para a gente poder continuar tendo essa discussão, e você tá super livre para poder comentar aí o que você acha sobre tudo isso, e criticar também esse vídeo e sugerir novos temas. Afinal, esse é um tema bem difícil e que eu sei que muitas pessoas se estressam muito com ele. E eu não acredito que eu tenha aqui todas as respostas e que esse vídeo é um conteúdo perfeito, porque afinal, não tem resposta fácil para questões complexas.